sai até uma fumacinha. E simplesmente uma sorte. Agora eu vou experimentar. Bem rápido. Uma curiosidade aqui da Galícia. Por que é que a água sai nessa temperatura, sai tão quente de forma natural? Já tava eu aqui gastando meu Espanhol de novo. Não, meu portunhol. A gente chegou aqui. Eu empurrei de volta também. Oxi, esse povo folgado. Estamos em Ourense hoje. Capital termal aqui da Galícia. E a gente veio aqui descobrir o porquê que essa cidade é tão maravilhosa. Esse cantinho aqui da Espanha. Assim como dizem, né? Vamos lá. Hoje a gente veio aqui na Galícia. Isso, porque nós descobrimos nas nossas pesquisas que aqui tem umas fontes termais que a água sai a mais ou menos 70 graus do chão, né? De forma natural. E aí a gente veio aqui ver como é, veio junto com vocês, a gente nunca veio aqui. E aí a gente vai descobrir agora como é que é. Para quem não está situado, aqui Ourense fica na região da Galícia, que é a divisa com Portugal. Então é uma região que é um pouco independente não, é independente do resto da Espanha. Aqui a língua deles é o galego, também falam espanhol, mas eles tentam preservar a língua galega para que se mantenha, né? Que não se esqueça. Então, gente, a gente quis conhecer um pouquinho aqui dessa parte da Galícia. Aqui é Galícia? Ou no Brasil que é Galiza? No Brasil é Galícia e em Portugal é Galiza. E aí também a gente vai mostrar se vale a pena, por exemplo, você está em Portugal, está no Porto, e você quer vir para cá, fazer um bate e volta, conhecer uma coisa diferente. E aí a gente diz, vai dizer como é que faz para chegar aqui, como é que se dá para vir de ônibus, se só dá para vir de carro. E vamos mostrar tudo aqui para vocês. E a gente está andando aqui pelas ruas, vamos ver se a gente encontra alguma coisa assim para comer, típico daqui. E vamos levar vocês para o ponto principal daqui dessa cidade, que é as termas, né? Da água que sai lá, como a gente falou, 70 graus. Fiquem aqui com a gente para vocês verem até o final. Pois é, fiquem aí. Vou aproveitar aqui o tempo e já se inscrevam no canal, porque a gente pretende trazer vários vídeos semelhantes a esse. A gente tá planejando fazer uma temporada Península Ibérica, várias cidades de Portugal e várias cidades da Espanha misturadas. Então, se vocês querem ver o nosso olhar, o nosso compartilhamento, que eu acho que vocês querem, eu tenho certeza, então se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, para que a gente consiga trazer conteúdo com mais qualidade, que a gente consiga melhorar, que a gente consiga gravar melhor e vocês seriam os nossos amigos. Para quem gosta de história, que nem Jorge. Gosto muito de história, de curiosidades. Gosto de beber uma cerveja. Eu prefiro o café. Mas também gosto de beber cerveja, também bebe. E, gente, parece que simplesmente não mora ninguém. Aqui agora, nesse lugar que a gente tá passando, tá eu... passou uma moto agora para acabar com a minha graça. Tá eu, Vitor. E o Eco. E o Eco. Parece estúdio, coisa de novela. Mas até o momento, independente de se você gosta... Olha um carro no meio do coisa... Eu pensei que esse tipo de calçadão não podia passar carro, mas passa igual. Enfim, independente se você gosta muito de história, né? Ou não, acho que deveriam dar uma passada, né? Uma turistada por aqui, para tirar suas próprias conclusões. Até o momento. A gente tá gostando muito e acha que vale a pena sim uma passada aqui. Sim, a cidade é muito bonita. Apesar que a gente meio que deu sorte, né? De estar vazio. Mas acho que também quando tá cheio não fica tão lotado, cheio. Não. Pois é. Mas é isso. E aí a gente veio, né? Na termal, a principal das termais, eu acho que é a mais conhecida. E simplesmente... uma sorte. Tá seca. Tá para obras. Muito bom de... muito sortudo, né? Para mostrar os pontos daqui da cidade. Ali a placa diz que ela foi fechada para reforma, adaptação, né? E é isso, meus amores, é vida real durante a viagem. É mole, menino. Jorginho doido pra tomar banho na terma. Mas eu acho que tem uma coisa ali que dá pra gente ver a temperatura da água. Sim. Vamos ver ali. Eu acho que é dessas coisas. Vamos lá ver.
Aqui Primeiro vou eu. as pessoas pedem para tomar cuidado porque pode se queimar. Então é quase a 70 graus. Dá pra ver saindo a fumaça ou não? Dá pra filmar? Não, não dá pra Aqui. ver. Sai até uma fumacinha, não dá pra ver direito na câmera, mas bem Agora eu vou pouco, viu? experimentar. Bem rápido. Uai! Eita, velho! Mas você botou muito! Rapaz, tá saindo fumaça, aí vai Josi e bota a mão toda. Porra, é quente mesmo. Não, eu só um achei que tava pouco. tipo um pouco morna. Mas será 70 graus se tá um pouco morta? O pessoal Morna. diz que é bom vir aqui no inverno, porque faz temperatura tipo, baixa, 10, 5 graus, 2 graus, e é bom você ficar tomando banho, né, na água quente, enquanto aqui fora tá frio. Na terma, que por acaso tá em reforma, não tem água, mas tudo bem. Vamos ver se a gente encontra outra, porque tem mais, né, mas não é Tem assim aqui no centro. Gente, tem um cheiro esquisito, um pouco de enxofre, lembra o cheiro de enxofre, mas realmente é muito quente. Ui! Deixa eu ver se eu consigo botar essa mão. Agora vai lá, Vitor. Espera aí. Aqui essa parte é bem... Não, aí não tem graça, Desgastada, né? Eu né? boto a mão na água quente e você vai ali. Mas eu já sabia que era quente a água. Mas eu não achei que tava E pelando, você né? também. É, gente, 70 graus é uma água quente, viu? Rapaz. Olha aqui, olha. Aqui diz as propriedades que tem dentro dessa água. Composição, aí tem resíduo seco, lítio, sódio, potássio. Pois. Então já sabe, gente. Quiser aí fazer um tratamento especializado, pode vir pra Ourense. Eu ia dizer que ia passar uma aguinha no rosto pra dar uma refrescada, vou me queimar. Não, eu Olha, acho- minha mão ficou vermelha. Acho que não, Não dá não pra refrescar. mas faz o teste. Faça o teste. Olha, ainda continua. Tu disse que não ia passar e acabou passando. Ui, que quente. Gente, só faltou uma coisa pra eu dizer que a cidade é perfeita. Banheiro. É, sempre, né? É a gente... E os banheiros. e os Acho que a gente tem banheiros. que chegar um pouco baixa. Não, mas enquanto tiver cidade pra viajar, enquanto não houver banheiro, eu vou falar. Porque, pelo amor de Deus, deveria ter um banheirinho, né, acessível. Oxi, É um caso a se pensar. crítico, essas questões de banheiro. E aí, gente, a gente se pergunta, né, por que é que a água sai nessa temperatura, sai tão quente de forma natural, porque são nascentes, né, sai diretamente do chão. São fendas naturais, onde a água da chuva entra, tipo, de forma natural entra e quanto mais fundo vai entrando, mais vai esquentando, mais vai aquecendo. Nas pesquisas que a gente fez, a cada X metros, que eu não estou lembrado agora, aquece 1 grau. Então a água vai descendo, 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 aquecendo, até chegar um ponto que ela ferve, não tem mais por onde passar, e aí ela volta com toda a força e passa também por outras fendas naturais e faz essas nascentes de águas termais, de água quente que sai de forma natural. E aí é daí que vem a fama capital termal da Galícia. Porque Ourense tem bastante termas, então a região é propícia para isso. Inclusive, a água daqui, de algumas fontes específicas, elas são usadas como forma medicinal. E aí o pessoal daqui costuma tomar, né, para uso medicinal e tratar doenças como artrite, Reumatismo, então é uma utilidade pública. doenças também do pulmão, artrite, e não são de todas, né? Tem que ter tipo um aval do governo. Eles dão como é que fala? Um aval, não é um aval. Acho que é um aval. É tipo uma autorização, Uma dizendo que autorização, aquela água serve para aquilo e é comprovado de forma científica que realmente que serve para fazer esses ajudar. tratamentos, porque quando a água entra dentro do solo e vai aquecer, absorve esses minerais e fica pronta para poder fazer esse tipo de utilização. Gente, como o Jorge tinha dito, aqui em Ourense tem várias termas, né? Por acaso, essa que fica no centro histórico, ela tá Fechada para reforma. Mas vamos sim atrás de outras
né? Para poder ver aqui junto com vocês como é que funciona. Que agora eu fiquei curioso se eu vou conseguir entrar Ou na não. água, né? Que eu botei água na mão, já tava assim bem quente. Pois é, então vamos lá, vamos nessa. Volta no assunto, né, que a gente falou sobre o porquê que aqui é termal. Essa cidade é da época dos romanos, ou seja, do século... Antes de Cristo. Não sei se chega a ser antes de Cristo, mas pode ser que seja do século I, II, depois de Cristo. Foi tomado pelo Império Romano, né? Onde tem esse tipo de construção, de rua, esse mesmo padrão, né? De ruas que a gente vê aqui na Europa, porque tinha que levar a Roma, que era a capital do Império Romano, onde todos os caminhos levam a Roma. E aí, mesmo que um caminho não levasse diretamente a Roma, mas tinha que conectar com outros, com outros, com outros. E cansa, viu, gente? E assim vai. E aí, tipo, tem a questão dos estilos de ponte, que é parecido. Da questão das construções, claro que já tiveram muitas reformas, mas basicamente isso é uma cidade bem antiga. A universidade daqui é do ano de 1400, ou seja, tem muitos anos. Um dia de feriado para eles. Aqui é comemorado hoje o dia de São Tiago. Que se diz Santiago tudo junto. E tá bem vazia a rua, muito silêncio, tá tudo assim muito silencioso, mas tem bastante gente aí na rua até, para um dia de feriado. E o que a gente já pode notar aqui de semelhança é a arquitetura parecida com o resto da Espanha. Eu basicamente, por mais que aqui um dia já fez parte de Portugal, eu não acho muito parecido essa parte. Não acho tipo os prédios muito parecidos. Sim, sim. Eu acho que aqui, pelo menos nessa parte da Galícia, da Espanha, bem do lado de Portugal, porém é bem do lado de Portugal, mas assim que a gente atravessa a fronteira, Já nota uma diferença. já percebe bem rápido. Caminhando pouco tempo, Já dá para ver aqui já dá para ver uma paróquia de Santa Eufêmia del Centro. Ó, gostou do meu sotaque? Olha, vamos ali ver como é uma placa em galego. Aqui tem aqui. Uma placa. Proibido fijar. Só que eu acho que aqui tá em espanhol, não tá em galego, porque... Proibido? Não, aqui tá em espanhol, não tá em galego, por conta desse J. O J aqui em galego é um X, tanto que é escrito igreja, junta. Então eu acho que esse coisa tá em espanhol. Porém, mais ou menos, o centro tem essa estrutura. Né? É uma estrutura meio que padrão dessa parte aqui, como a gente estava comentando, né? Assim que a gente passa a fronteira entre Portugal e Espanha, você já percebe logo que você não está em Portugal. Exatamente. Apesar de a gente ter visto alguns vídeos que essa parte aqui da Espanha lembra Portugal, na minha opinião, não parece muito. Eu não acho muito parecido. Com Portugal? Sim. O conjunto de cidades da Galícia, eu vou me confundir o vídeo inteiro, se é Galícia ou Galiza. Fala galego. Né? Galego, pronto. Que é mais parecido com o português do que com o espanhol. Do que com o espanhol, exatamente. É um conjuntinho de algumas cidades que agora eu não vou me lembrar, mas tem Vigo, tem Ourense, tem Santiago de Compostela, e a gente vai tentar fazer uma temporada nessas cidades. E aí, comentem aqui embaixo se vocês querem ver mais, se vocês querem a nossa opinião sobre isso, porque, olha, vira aqui, amor, vamos mostrar aqui. Uma curiosidade aqui da Galícia. Para subir a ladeira, vamos subir aqui com uma esteira rolante na própria rua. Exato. Se as crianças deixarem. Não é uma rua muito íngreme, né? Mas tem escada rolante, ou seja, tem uma coisinha acessibilidade assim para ajudar a subir. Por exemplo, você pode ter caído nesse canal aqui agora e se perguntar, quem são esses, né? Porque a gente às vezes cai num canal, começa a assistir um vídeo e pergunta, mas quem de acha são essas pessoas? Então, para quem está aparecendo aqui agora, eu sou o Jorge. Eu sou o Vitor. A gente gosta muito de viajar, a gente adora viajar. E todas as vezes que a gente estava assim viajando, conhecendo lugares, conhecendo culinária, a gente sempre quis compartilhar, mostrar, né, para as pessoas a nossa visão, né? Isso, a nossa visão de como é viajar para tal lugar. Porque
Eu acredito que a parte que mais aproxima as pessoas nessa questão da viagem é quando você come a comida local e você vai se conectando, né, com os donos dos estabelecimentos, enfim. O que é que tem de comida, como é que eles são, o porquê que é diferente da nossa vida, porque enquanto a gente tipo, não tem essa visão, a gente pode imaginar que o resto do mundo vive parecido como a gente, né? Come as mesmas coisas, arroz, feijão, se veste da mesma maneira, quando na verdade não é. E nós já viajamos para muitos lugares através do vídeo de outras pessoas. Exato. Então, A gente queria passar um pouquinho para vocês da nossa perspectiva em viagens. A gente gravava bastante para as redes sociais, no caso, né? Fazia stories e tudo, que era para mostrar mesmo para nossos amigos e familiares. e aí a gente via que algumas pessoas ficavam com curiosidade, tipo, mas isso é assim, isso é assado. Eu falei, vale a pena a gente tentar mostrar. Então, por isso que a gente decidiu fazer esse canal Entre Fronteiras, não necessariamente só entre as fronteiras, né, dos países, mas entre as fronteiras da língua, entre as fronteiras da cultura, entre as fronteiras da comida. E é basicamente isso. Exatamente. E pelo o que eu vi, como a Espanha tem muitas partes assim que queria ser independente, queria como se fosse um país, pela minha pesquisa, eles aqui não queriam muito essa independência. Eles não é igual a parte de Barcelona, que eles gostariam de ficar independente. Eles aqui querem preservar a cultura deles galega, a língua, as tradições que eles têm aqui, mas não tem um movimento muito forte separatista como tem na parte de Barcelona, no País Basco e etc. Pois é, mas eu acho que isso funciona muito na própria Espanha em si, né? A Espanha, como colonizou vários países, foram muitos países e a língua ela foi muito diversificada, né? Tipo, a gente tem o espanhol da Espanha, a gente tem o galego. O galego já não faz parte do Já espanhol, não é é- uma língua. Era o mesmo do português antes e agora se dividiu, né? Depois, porque antes Portugal o reino de Portugal era tipo até aqui em cima. E aí era uma língua só, que era o galego e o português. Depois que a Espanha tomou essa parte, português tipo virou uma outra língua, né? Que a língua é viva, vai se mudando e aqui ficou o galego nessa parte daqui. Então já não faz parte do espanhol. Mas o que eu queria dizer, no caso, nessa questão da colonização da Espanha, por exemplo, na América do Sul, todos os países, com exceção do Brasil, falam português. Falam espanhol. Ou falam espanhol. Todos os países, com exceção do Brasil, falam espanhol, né? E então ali tudo colonizado pela Espanha. Sim. E sofreram diversas modificações do espanhol europeu. Então na Argentina se fala Espanhol argentino. No Chile se fala Espanhol chileno tem as suas semelhanças, mas também tem as suas diferenças. Eu exato. acredito que seja muito como o nosso português do Brasil, que nós temos muitos dialetos, muitos sotaques, muitas diferenças dentro do próprio Brasil, dentro do nosso próprio português falado lá mesmo. Sim, sim. Então aí é por isso que vem essa questão. Barcelona fica dentro da Espanha, mas a língua oficial mesmo É o catalão. é o catalão. E o espanhol, E o mas espanhol, assim, mas- eles já têm uma parte mais separatista, eles já queriam que lá fosse um país, como já foi um dia, né? Antes de ficar tudo unificado. Exato. Então, gente, a gente chegou aqui no Parque de São Lázaro. Tem diversos parques. A qualidade de vida aqui é muito boa por conta disso. Tipo, quando você vai prestar atenção, todo mundo vem para uma praça, senta, fica descansando ou lê um livro, fica mexendo no celular, não sei. Cada um tem o seu jeito de aproveitar, né? Eu pensei até que podia estar mais cheio, né? Que ia ter mais gente pela rua, Que né? ia ter mais gente pela rua, mas até que tem pessoas passeando. Então, gente, como é que faz pra gente chegar aqui? A gente veio do Porto para cá são mais ou menos 2 horas de viagem. Você consegue vir para cá de ônibus, 20 euros, em torno de 20 euros, você consegue vir de ônibus para cá, ou pode vir mesmo um carro alugado ou algo do tipo, né? O tempo de viagem é de 2 horas. Consegue também sair de Madrid para cá são 5 horas e meia de carro.
Só que é um pouco mais caro para vir de transporte público. A gente andou pesquisando e, se eu não me engano, a forma mais econômica seria vir de trem. É mais ou menos a duração de 3 horas, só que custa aí uns 70 euros. Pelo menos pelas nossas pesquisas não compensou tanto. Mas também tem como vir para cá, de Madrid ou do Porto. Você consegue, na verdade, viajar a Europa quase inteira também de carro. Alugou um carro, já foi. Saindo ali do Parque de São Lázaro, aqui ao lado já tem a Rua do Passeio. Que é uma rua onde tem muitas lojas. Aqui na Espanha eles têm o hábito de dizer Gran Via, né? Que é uma grande via em muitas cidades. Tipo, tem a Gran Via em Madrid, tem a Gran Via em Vigo. E aqui não se chama Gran Via, se chama Rua do Passeio, mas é basicamente a mesma coisa, onde tem tipo lojas de roupa, tem banco, tem essas coisas aqui. Tem ali o Banco Santander. Para quem não sabe, o Santander é daqui da Espanha, que existe uma cidade chamada Santander. Santander, exato. Tem Banco Santander em Portugal, tem Banco Santander na Espanha. E no Brasil. No Brasil. Que eu saiba. Deve ter em outros países também. Mas até onde a gente sabe é Portugal, Espanha e Brasil. E no Brasil, é. Tem ali uma farmácia, um pessoal aqui sentadinho. Como o Vitor comentou, o pessoal gosta muito da qualidade de vida, de sair para os parques, descansar, né, de forma geral. O espanhol é um povo muito alegre. E eu acho muito parecido conosco, né? Muito parecido com a gente, brasileiros, os espanhóis. São bem alegres, gostam de estar na rua. Hoje não tem muita gente na rua, mas até que tem umas pessoinhas assim. Tem aqui o Caixa Bank, ó, em todo lugar tem uma caixa, né, gente? Caixa Econômica Federal. Hoje está tudo assim muito fechado, né? Tá tudo fechado porque é feriado, mas é isso. Tem alguns restaurantezinhos abertos que, pronto, é uma minoria que está aberto. São pouquinhos, mas ainda tem, né? Tem um ou outro assim. A gente não sabia que hoje era feriado aqui. A gente descobriu Foi uma quando a gente foi, surpresa. a gente foi pesquisar onde era o Mercadona. E aí quando a gente foi ver, tava fechado, dizendo que hoje era feriado. E aí a gente foi pesquisar o porquê que era feriado. E é feriado nessa região toda daqui da Galícia. É o Mercadona, para quem não conhece. É um supermercado espanhol que ele é bastante popular aqui. É como se fosse um Carrefour No Brasil. no Brasil. E em Portugal também. Ou seja, tem Mercadona lá, tem Mercadona aqui. Então a gente pensou, vamos, né, fazer um lanche, algo assim, no Mercadona. Não, tá fechado. A gente já passou também um feriado, acho que foi em Barcelona. Sim, que aconteceu a mesma coisa. A gente não aconteceu. sabia que era feriado e foi procurar um Mercadona e também estava fechado. Tava fechado, Outra coisa que eles valorizam na qualidade de vida, né? O supermercado aqui não abre nem domingo e nem feriado. Em galego. Diferenças. Em português é praça com C cedilha. Em espanhol é plaça com L e com Z. E o maior em espanhol é com Y. E o maior em galego é com I. Então fica aí as diferenças entre o galego, o português e o espanhol. E, gente, a gente tava pensando, né, trazer vários vídeos, Isso. né, de viagens entre a Península Ibérica. Então a gente quer viajar várias cidades de Portugal, quer conhecer várias cidades da Espanha, trazer aqui para vocês e mais para frente, no futuro também, ir para uns lugares mais longe, né? Exatamente. Vocês, por favor, curtam bastante esse vídeo, se inscrevam no canal para a gente conseguir fazer viagens maiores. Por enquanto a gente só consegue viajar nos fins de semana e ir para lugares perto um do outro. A gente não consegue fazer viagens longas ainda, mas aí vocês acompanhando a gente, ajudando o canal a crescer, a gente vai conseguir fazer viagens maiores. E, então, voltando mais ou menos como a gente estava falando lá atrás, a gente quer trazer mais vídeos de viagens entre a Península Ibérica, tanto aqui na Espanha quanto cidades em Portugal também. A gente quer trazer vários vídeos para cá para o canal. E no futuro queremos também ir para lugares mais longe, né? França, Europa, em geral, assim, Países Baixos, Amsterdã. Então, aproveitem e comentem aí quais os lugares que vocês gostariam que a gente fosse. E aí vocês, não só a gente, né? Vocês vão
conosco. Exato. Uma coisa que é interessante é que aqui é uma cidade relativamente grande, né? Para lados daqui da Europa. Então, aqui tem mais de 100 mil habitantes, mais ou menos. É considerado uma cidade grande, tem transporte público, essas coisas, tem uma infraestrutura muito boa. Outra coisa que é muito tradicional daqui são os vinhos. Então, uma produção de vinho grande aqui. Ó, tem até ali agora estou passando aqui, tipo uma adega. E vem da produção da parte do Rio Minho, das uvas dessa região. O Rio Minho é o rio que divide uma parte de Portugal e Espanha. Tá aqui, tipo, o pessoal tomando um sorvete, tomando um café. Gente, é uma cidade muito charmosa. Eu acho que vale a pena você vir, passar tipo um sábado e voltar no domingo. Aproveita aqui para jantar à noite em algum lugar. Querendo ou não, as vielas, elas são bem parecidas com as de Portugal. Sim, Dá uma isso aí dá uma lembrança. Essa aqui é a Catedral de Ourense. Ela tá fechada hoje, né? E ela tem visita guiada, e eu pesquisei aqui, diz que é gratuito, mas hoje está fechado porque é feriado, né? Então a gente também não vai conseguir entrar. É uma pena. Muito bonito. Muito bonito. Imagina um casamento aqui, né? Os noivos entrando por aqui. Deve ser um espetáculo. Mais pessoal ali, fazendo seus lanchinhos, tomando cerveja. E agora nós vamos chegar ali na Praça Maior, que é escrito com Z, mas fala praça. Também tem uma parecida em Madrid. Comentem aqui embaixo se vocês querem que a gente vá em Madrid. E aqui está a Praça Maior. Não é muito grande, mas é bom, é boa, é grande. É a maior. Exato, como o Vitor disse, é a maior. Os parezinhos. Você, assim como eu e Vitor, tem dúvida por que desse nome Praça Maior, por mais que ele seja óbvio, tipo, que é uma praça grande, né, que é a maior, mas a Espanha antigamente tinha essa questão de fazer essas praças assim, para mostrar que era poderosa, que tinha poder, era sinônimo de poder, e era nessas praças que aconteciam os grandes eventos, as touradas, que tinham, eu acho que ainda acontece, mas com menos frequência, eles estão tentando proibir, as feiras, os mercados. Então, a cidade que tinha essa praça maior, meio que era para dizer que tinha dinheiro, que tinha poder. E isso também acontece nos países que foram colonizados pela Espanha. Então, lá na América do Sul, também tem essas praças com o mesmo intuito, da época da colonização. Olá, para você que pensa que só Portugal, que se sobe muito e desce muito, olha lá o tamanho da escadaria. E aí, gente, agora a gente vai escolher um bom local para comer. Como sempre, eu gosto de colocar aqui no Google, colocar em restaurantes, coloco aqui em bem avaliados. Eu gosto de colocar mais de 500 avaliações, porque quanto mais gente avalia, né, acho que não tem como errar. Então, A maioria das vezes dá certo, né? pelo menos a maioria das vezes que eu fiz isso, a comida era boa e o atendimento era bom, pelo menos. Eu gosto de pegar assim uns 4 estrelas e meia. Mais ou menos. Pra não ser muito caro, né, também? Também. Vou ver aqui. Tá aberto? Tá. É pra lá. Pra lá, errou o caminho, volta. Vamos. No outro vídeo que a gente fez, nós mostramos ela, da Ale Hope. Pronto, achamos aqui um restaurantezinho aberto. Com a cozinha aberta, no caso, porque a gente tinha achado outro, mas a cozinha estava fechada, né? Só álcool. Então, Drinks tipo um barzinho, aquela parte do bar aberto, mas a cozinha estava fechada. e como a gente quer uma comidinha, né? Também agora são 5 horas. Faz sentido, né? Aqui a maioria dos restaurantes eles fecham às 3 ou às 4 horas da tarde. A cozinha só funciona até às 3, às 4. Depois eles fecham e reabrem em torno de 7 e 8 horas. 8 horas, o homem disse que só abria 8h30. Isso. Então uma pausazinha aí de 3 horas ou 4, dependendo do que seja. Agora vamos aqui escolher o que, é que a gente vai comer.
Gente, já tava eu aqui gastando meu espanhol. De novo. Não, meu portunhol. E aí, pela segunda vez, né? Teve uma vez que a gente foi pra Barcelona, que eu cheguei lá e falei bem assim: Olá, pocho, isto é pocho? Aí a mulher foi, virou e falou: como? Não, isso é atum mesmo com manteiga. É atum mesmo com manteiga. Eu, poxa, eu nem gastei o portunhol. Aí agora, quando foi depois, o homem falou de novo. Aí a gente falou graças. Aí ele Graças. falou, não, pode falar obrigado mesmo. Obrigado, tá bom também. Ou seja, brasileiro, né? Ó. Ah, chegou aqui uma batatinha, não foi? Uhum. Que a gente não sabe ainda se paga. Deve pagar. Deve pagar como entrada, a maioria das entradinhas que eles colocam na mesa paga. E 2 cervejas, E né? 2 cervejinhas. Um brinde. A gente pediu agora croquetas de Ramon, que é um prato típico aqui da Espanha, e pulpo à feira, que é polvo à galega. Mas na língua daqui é pulpo à feira. Eu pensei que era polvo a lagrareiro, Aí é de Portugal. mas é de Portugal, né? A gente vai comer polvo A galega. à galega. Gente, chegou aqui o polvo à galega. É um prato um pouquinho pequeno, né? Eu pensei que seria um pouco maior. Mas eu acho que dá pra fechar a barriga, porque eu pedi também uns croquetes de Ramon, de presunto. Né? Mostra aqui, eu abrindo. Ó. Os croquetes são daqui, é? Ou Da os Espanha. croquetes de presunto? Ramon é presunto em espanhol. É croquete de Ramon, croquete de presunto. Coma aí pra ver se é gostoso. Bom. Não é do mercado, não. Uma delícia. Uma delícia é. Meu Deus. Aí, gente, também veio com uma cestinha de pães. A gente não sabe se paga ainda, mas veio com uma cestinha de pães. Assim, ele é bem Cremoso, bem queijudo. e bem molezinho. Eu consegui pegar. A gente já tinha comprado do supermercado, mas não tem nada a ver com esse. Não. Gente, uma delícia. E eu pegando com garfo e faca. Pega com a mão. Agora eu vou experimentar o polvo. Bom também? Nada a ver com o que eu já fiz. Eu já fiz polvo uma vez. Ficou completamente pneuzudo, borrachudo. Borrachudo. E esse não é borrachudo. Tanto que eu não faço nem questão de comer polvo, então nada. É pra comer com um palito, é? É Tem com um um palitinho, palito. acho que é pra comer com os palitos, ó. Qualidade em cada detalhe. Pronto, tá bom. Deixa eu como uma pessoa vegana, olha. Não dá, né? Pra ver. É tipo defumado, muito gostoso. Fala a verdade, você não gostou? Eu gostei. Gente, eu gostei. O gosto é bom. O gosto é bom. Mas o que acontece? Eu acho que eu não tô acostumado com a textura. É isso, a textura. Não sei, eu fico pensando assim que eu tô comendo um polvo. Eu não sou vegetariano, não. Mas é uma coisa diferente. O preço do polvo à galega. 19 euros, que dá mais ou menos uns R$100. 110 reais. O polvo vem um polvo, né? Tipo, as fatias. Toma batata. Do Meu polvo. Deus, gente, tá muito gostoso. E a batatinha cozida. E Ó. Bem banhado de azeite. E o croquete, que é tipo o nosso bolinho. No Brasil também chama croquete, eu Chama acho. croquete. Que é um bolinho frito de presunto, de parma e queijo. Ah, uma curiosidade. Oi. Aqui eles não gostam que chama presunto de Parma. Eles têm tipo uma rixa. Aqui é presunto ibérico, né? Ramon ibérico. Porque Parma fica na Itália, então eles
ficam estressados quando diz que aqui é presunto de Parma. Porque aqui é presunto, não, Ramon ibérico. Pronto. Mas pra gente brasileiro é presunto de Parma. 10,50. 10 euros e meio. Engraçado. Aí teve uma vez também que a gente é sempre cheio de confusões, né? Com os brasileiros. Aí teve uma vez que a gente tava na Polônia, aí toda hora alguém batia na mochila de Jorge sem querer, né? Mas toda hora alguém batia na mochila de Jorge. Tava passando, acho, no terminal de ônibus. Sim. E aí, Jorge, da próxima vez... Não, eu falei, toda hora alguém bate aqui e em mim, toda hora. Aí ele falou, empurre de volta. Eu disse alguma coisa assim, tipo, empurre de volta também. Oxi, esse povo folgado, não sei o quê. Aí a menina virou assim pra Jorge. Desculpa, moça, que minha mochila tá muito cheia. E eu, olha, morto de vergonha, fiquei. Ou No meio de seja, um monte de gente. Justo aqui ele falou, era a mulher que falava português. pois, então, já sabe. Se forem falar alguma coisa ou conversar pensando que ninguém vai entender, desconfie. Não, Andando por aqui, a gente deixou mais uma fonte. Mas acho que essa não é quente, não. Será? Acho que não. Não. Essa é fria. Eu já disse, né? Eu vou falar em todos os vídeos, que eu acho incrível como eles deixam isso aqui ó, do tempo de Jesus e ainda continua aí no chão. O mesmo piso, ninguém calçou. E passa carro. O mesmo piso, ninguém calçou nada, simplesmente tá aí. É local de comida melhor, valorado por Google. Olha que engraçado, tem burrito aqui também. Doner, kebab. Comida indiana, né? Indiana não. Turca. Comida turca. Acabamos de uma almoçada. Os valores. A conta deu 35 euros 10 cêntimos, sendo que foi cada cerveja 2,80 euros. Eu acho que tinha 400 ml, mais ou menos. As croquetas, como o Vitor tinha dito, foram 10,50 euros. E o polpo à feira foi 19 euros, que seria polvo à galega. E aí tudo deu 35,10. E tem a particularidade que ele vem à mesa para poder a gente pagar, né? Sim. Que, tipo, a maioria dos estabelecimentos em Portugal não acontece isso. Você tem que se levantar e ir até o caixa para fazer o pagamento. Exato. E o que mais que você ia dizer? Ah, e a gente não pagou, tipo, Serviço. serviço de... Nem os 10%, Nem tips. tips. Que eu já esqueci o nome do... Gorjeta. Gorjeta. Gorjeta não, é taxa de serviço mesmo. Nenhuma taxa de serviço, tipo... O que normalmente 10%, ou é né? 10% ou o quanto você quer Quiser. dar. Né? Aqui ele não pediu nem perguntou nada. Porque a gente já foi em lugares, nós já fomos em restaurante, que eles colocavam uma maquininha, não aqui, em outros lugares, né? Colocavam uma maquininha assim e você clicava no quanto você queria dar, 2, 5, 10 euros. E aí isso era acrescentado ao valor total da sua conta no fim do que você comia. Exatamente. Aí vamos atravessar aqui agora. A gente deixou o carro estacionado num parking, que chama aqui, né? Assim é o transporte público. Pequenininho, não tem ninguém, mas já passaram outros que tinha gente. E aí, em Portugal, uma cidade é chamada de cidade, mas também é chamada de concelho. E aqui, em galego, também é chamado de concelho, que eu vi ali as placas escrito concelho, com 2 L's, mas fala concelho. E vamos ver se a gente acha outra terma que esteja funcionando, né? Vamos A lá gente ver. não pode ir embora daqui sem achar uma terma que esteja em uso. Em uso, que esteja em funcionamento. Por favor, a gente precisa de um sinal.